Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla-RI, que já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos, galera. Assumindo o Flamengo. Vamos aproveitar e ver então exatamente esse retrospecto dos dois treinadores, dos dois times, mas no recorte que é a chegada do Tite ao Flamengo. Então é um recorte pequeno, mas a gente vai ver então o que esses dois times fizeram desde a chegada do ex-treinador da seleção brasileira ao rubro-negro. O Flamengo fez 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. O Palmeiras fez 6 jogos, venceu 5. O Palmeiras fez mais gols, 13, e os dois sofreram o mesmo número de gols, 5 para cada lado. Esse, então, é o recorte desse encontro que vai acontecer hoje, hein, Mari? Que também promete. Dois grandes personagens e eu acho que também, né, Mari, quando a gente fala sobre o Palmeiras do Abel, que a gente tem muito mais material para avaliar do que o Flamengo do Tite, não exatamente do Tite, né, mas do Flamengo do Tite, é que se tem uma coisa que esse Palmeiras do Abel gosta é do desafio, é dessa situação mais controversa, o que nunca foi feito, o que nunca conseguiu fazer, as coisas improváveis. E é esse confronto contra o Flamengo também, né, Mari? Também, e é muito sobre esse pensamento interno, né? Porque não necessariamente é para provar alguma coisa. É porque o Abel é assim. E ele criou um grupo assim, um grupo que se mobiliza diante das dificuldades, dos desafios, para eles provarem para eles mesmos o quanto eles são capazes, né? Então, acho que a lesão do Dudu e esse momento de instabilidade do Palmeiras na temporada, com a eliminação de Libertadores, enfim, mostrou esse potencial do Abel dentro do próprio grupo ali, encontrar uma maneira de continuar um Palmeiras intenso, agressivo, direto, e ele conseguiu isso com as peças que ele tem, mesmo com toda a dificuldade da diretoria em encontrar soluções. Mas eu acho que teve um discurso ali na chegada do Tite que eu acho que esperava ele um pouco mais firme, assim, nas declarações, porque ele foi... Do Tite, porque ele foi muito realista na situação do Flamengo não disputar o título e disputar a vaga na Libertadores, certo? E essa é a realidade, né? Como também era a realidade do Palmeiras. Só que os dois técnicos foram realistas, mas olha como no seu discurso você passa algo até diferente para o seu elenco. E eu não sei o que o Tite falou para o elenco dele, mas pelo menos para o que a gente ouviu externamente. O que o Abel fala? A gente não está pensando no título. A gente está pensando em ganhar todos os jogos. Ganhar jogo a jogo. E o que o Palmeiras vem fazendo? Vem ganhando jogo a jogo. O que o Tite fala? Eu não estou esperando disputar o título. Eu estou esperando chegar a uma Libertadores. O que o Flamengo está fazendo? Está cumprindo isso. Está disputando uma vaga na Libertadores. Se você pegar os 5 jogos do Tite, à frente do Flamengo... Se o Tite tivesse, acho que faltou essa postura. Vamos ganhar jogo a jogo. No final a gente vê o que vai acontecer. Se vai ser o título ou se vai ser a Libertadores. Mas vamos buscar a vitória sempre. Eu não sei se o elenco se acomodou, sabe, com isso de não, Libertadores é suficiente. Eu não sei, mas eu não sou advogado de defesa do Tite, mas desde 2016 ele não está no dia a dia de um clube, né? Sim, sim. Então ele está pisando ali, tentando entender o que está acontecendo. Até para não prometer o que talvez... Não, mas o Abel também não prometeu título. Mas o Abel já conhece o time, ele sabe o que o time dele é capaz de entregar. E eu não sei como é que foi o discurso do Tite para os jogadores, até porque ele deve ter lido que, olha, mês passado teve um preparador físico que deu um soco no atacante, não sei o quê. Ele foi assim, deixa eu entender isso aqui, né? O tamanho disso aqui, o que está acontecendo aqui dentro. Mas eu vejo muito o que disse o Pedro, do Tite tateando soluções para o elenco e tateando ideia de jogo. Dos 5 jogos que fez ele à frente do Flamengo, em 3, por exemplo, ele teve mais posse de bola e em 2 não. Sim. Seleção brasileira, ele teve 95% dos jogos. Mas, não, estou falando em Copa do Mundo também, e contra a seleção grande, contra a Argentina, tudo, o Brasil sempre tinha, o Brasil do Tite, sempre foi assim. E antes também, né? E antes, um pouco antes dele ir para a seleção, ele também conseguia fazer isso, exceto quando ele teve que reconstruir um Corinthians que não estava legal, né? O de agora, ele está tentando melhorar a cara. Só que como o elenco é muito bom e está cheio de jogador muito bom, e como a camisa do Flamengo é uma camisa que mete muito medo nos adversários, o Flamengo vai ganhando jogos... Claro. E ele vai encontrando não sei se ele vai nem encontrando soluções. Ele vai encontrando pontos. Soluções, eu acho que no final do ano, em dezembro, ele vai parar para pensar e ver qual é o balanço. E em relação ao jogo... A gente vai falar do jogo agora ou daqui a pouco? Pode falar sobre o jogo.
Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, de abril para cá, ele tem 60 minutos em campo. Os 60 minutos com o Tite. Olha. 30 e poucos, 35, 38, que tem acréscimo, e 20 e poucos no outro. Só com o Tite. Sério, Marra? Sim, só com o Tite. Então eu acho que o Rodrigo Caio pode ser, e como volante, né? Ele pode ser um jogador que parecia carta fora do baralho, e o Pedro também destacou isso, mas ele é muito bom jogador, não tenho dúvida disso. E o Tite está vendo nele uma entrega que os outros não estavam, uma entrega e uma resposta que os outros não estavam vendo. Talvez ele seja um jogador para ser utilizado e meio que furar a fila. E isso interfere diretamente no discurso, porque ele não pode chegar afirmando isso, que da vitória, enfim, o mesmo discurso do Abel, porque para ele também está sendo um momento de observação aliado com resultados, obviamente, observação dos jogadores, né? Faz todo sentido. Não, Mari, sem dúvida que são realidades ali diferentes de relação, de tempo de trabalho, né? Mas eu acho que o Tite e o Flamengo, eles são muito grandes para não ter esse discurso de, sabe, querer sempre a vitória. Concordo. Uma retórica também, né, Bruno? Assim. Isso, nesse sentido, né? Não que ele tinha que prometer o título, porque claro que é difícil. Nem como o Vinícius falou, né, Vinícius? Nem o Abel tá prometendo porque não depende dele. Ele ainda tá atrás do Red Bull, nesse sentido, ele ainda tá atrás do Red Bull Bragantino e do Botafogo. E do Atlético, inclusive. Tá. O Flamengo tá... Não, eu tô falando o Palmeiras. O Abel não pode prometer o título porque não Ainda depende dele. tem dois times ainda tem na dois frente, que estão né? à frente dele. Agora, quem chega também, né, Nicolete, com um tamanho diferente, se a gente fala sobre talvez o Rodrigo Caio ganhando espaço, vai ser muito legal observar o Endrick, né? Muito. Vai. Porque óbvio que a gente sempre soube do talento dele, a gente sempre teve essa expectativa, mas eu acho que esses últimos dias foram tipo assim, pra quem ainda é meio ateu do Endrick, tome aqui o Endrick na sua... Eu tô adorando usar o termo ateu de alguma coisa. É que tem uma trend no TikTok que fala sobre isso, ser ateu de coisas muito óbvias. O Nicolás, mas pra quem é ateu do Endrick, teve uma amostra muito legal e já vem com convocação também. O moleque chega muito grande pro jogo, né? Exatamente, o Endrick está pedindo passagem nesse time do Palmeiras, não é de agora, né? Contra o Boca teve toda aquela discussão, coloca o Endrick no lugar do Dudu, bota ele lá na frente, bota ele de centroavante de um lado, do outro, arruma um esquema, coloca o Endrick, enfim, ele está pedindo passagem desde esse confronto contra o Boca na Libertadores. E ele entrou muito bem no segundo tempo, né? Na partida contra o Boca, que o Palmeiras pressionou nos 4 tempos contra o Boca, foi o único, o Palmeiras foi superior e com o Endrick em campo. Então ali ele ganhou a vaga de titular, na sequência ele foi titular contra o Santos, então são 6 partidas consecutivas como titular do Palmeiras, essa será a 7ª e a gente vê o crescimento, a confiança que ele vem ganhando. O próprio Abel destacou isso durante toda a temporada, ele dizendo que goleiro e centroavante são posições específicas do futebol que precisam de sequência, precisam de confiança. E é isso que o Endrick ganhou nessa sequência com o Palmeiras, fazendo esses 2 gols contra o Botafogo, depois o gol da vitória contra o Atlético Paranaense e agora essa convocação para a seleção brasileira. Detalhe que daqui a pouco, quando ele se apresentar à seleção brasileira, ele vai voltar ao Maracanã para... Falou isso espanhol, sou Abel. Porque em português eu já falo. Então. Estou escondendo porque o Flamengo, vou começar, porque o Flamengo é o dono da casa e eu estou com o Flamengo. Eu acho que vai ser mais ou menos esse time. Talvez até essa observação aqui, do Gerson um pouco mais recuado. Se você observar mapa de calor, mapa de movimentação do Flamengo na última rodada, você vai perceber uma coisa meio estranha. O Arrascaeta um pouco mais perto da área e o Pedro um pouco atrás. Aqui eu estou pensando nos corredores sendo utilizados pelos pontas, com uma vantagem. Um jogo de perdeu a bola, volta para marcar e volta forte. E no volta para marcar e volta forte, o time acaba se armando em um 4-4-2 sem a bola. Ganhando a bola, a gente imagina um Palmeiras que vai aceitar e que vai baixar as linhas também. E aí o Flamengo deve ter uma ocupação de espaço maior, até mais agressiva, adiantando linhas. Se não for esse o time, com a volta do Gerson, eu falei da possibilidade do Rodrigo Caio, mas quem sai? Sai um dos jogadores, por exemplo, de lado de campo, e aí o Gerson pode cair um pouco mais pelos lados? Pode ser, mas eu não vejo isso para início. Para início, eu vejo o time que tem começado, que começou na semana passada
com exceção, obviamente, ali do Felipe Luiz, tudo, jogador que tem condição de jogo para hoje. Quer que eu tire o Flamengo para Palmeiras entrar em campo? Por favor. Tirei. Ih, ficou sem ninguém. O Palmeiras. Ótimo. Nicolete já adiantou pra gente, né, sobre o esquema encontrado pelo Abel com 3 zagueiros, enfim, tá dando certo, dando resultado. E o mais importante, na verdade, é que as escolhas das peças e o esquema que o Abel decidiu, encontrou pós-lesão do Dudu, mantém a característica principal do time, né? Na verdade, as características de um time muito agressivo, um time rápido e um time com muita capacidade de machucar o adversário. Então, com a volta da dupla de zaga e aqui, pegando exatamente o time que jogou contra o Botafogo, a gente tem essa nova possibilidade do Luan até saindo mais, e às vezes é o Zé Rafael que faz essa saída de 3, que não utiliza mais os laterais nessa saída de 3, né? Eles têm total liberdade para avançar e o time muitas vezes ele fica até mais caidinho aqui para a esquerda para o Mike justamente explorar todo esse setor. Então é o Luan que ora cai aqui ou o Zé ora cai aqui e aí a gente tem o Endrick na referência, o Breno pelo lado e o Piquerez por aqui. O Veiga com essa liberdade. É muito legal acompanhar até como o Zé Rafael ele ganhou essa liberdade para apoiar e para construir. Enfim, e aí o que acontece que eu achei bem interessante e contra o Botafogo? Também entrando bem na área também, muitas vezes, Também, dá muito essa possibilidade, né? Porque ele tem muita proteção aqui, ó. É um time que fica muito forte defensivamente também e fica muito forte pelos lados e pelo meio, que é a característica aqui do Veiga, com a liberdade para chegar. Agora, o que acontece? Na primeira substituição, o Palmeiras ele entendeu, né, no intervalo, possibilidade da vitória, mesmo com o 3-0, as mudanças do Abel, elas também são pensando no time para frente. Então, ali para os 23, ele tira faz tempo que eu não venho, então talvez eu me perca aqui. Ele bota o Rony volta também para essa partida, né? Porque contra o Atlético ficou de fora. Ele tira o Rios. E aí ele faz o quê? Ele desce aqui, ó. Lembra que o Queria Muricy. Eu tô só de olho em você, tá? Tá Caindo aqui, ó. pra lá. Não, mas aí, voos. Não, mas deixa ele voar, né? Tô Deixa só ele, observando. Deixa ele. Cega, vovó. Bota o tambor aí, Pedrinho. Bota o tambor. Cega, vovó. Cega. Ô, Katia Flávia. Ô, Sara Jane. Ó, sai. Toma a rua da Tati. Caiu, foi mal. Bom, João Lindo, vamos de campinho? Pra Tati Tavares secar o time do Flamengo. Se bem que não vai secar porque ela tem apreço pelo Flamengo. Tati Tavares, o que você acha da formação, da provável formação do Flamengo? Rossi, Mateuzinho na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Beijinho. Ayrton Lucas, né? Eric Pulgar, que deu a camisa pro Malandro, a PM travou a camisa do Malandro, Gerson, e aí Luiz Araújo de titular, George, André Arrascaeta, Cebolinha no ataque. Ai, Pedro! Eu acho que não tem como ser outro, né? Até porque o Bruno Henrique tá fora, o Felipe Luiz também tá suspenso. O Mateuzinho, o Wesley tá à disposição. Thiago Maia também tá fora, né? Tá fora também. Por que não é o Wesley? Porque, então, ele tava com gastroenterite, tá recuperado, tá liberado à disposição. Só que o Mateuzinho foi muito bem na última partida. Então, eu acredito que ele tá querendo manter o que deu certo, e né? Também o Mateuzinho, ele consegue recompor melhor a parte defensiva do que o Wesley. Gastroenterite, né? É o famoso piriri? É, o piriri. E aí, Tati, chegamos no meio campo. Gosta do Gerson aqui? O Bigode gosta do Gerson aqui. Eu gosto do Gerson mais avançado também. Eu gosto dele com mais liberdade. Mas sem Thiago Maia não tem muito o que fazer. Porque você não tem uma opção ali para entrar logo com um volante, né? Porque aí o Igor Jesus estava na seleção. Ah, é verdade. O Thiago Maia suspenso. Não tem outra machucado. Formação. Então, assim, você perdeu várias opções, né? Naquele setor. Poderia, de repente, você improvisar ali, né? Como ele vem fazendo com o Rodrigo Caio. Poderia ser uma opção, mas aí você... né? Então, aí você, como o Rodrigo Caio não vem jogando muito tempo como titular, para um jogo de uma intensidade, né? De uma cobrança tão alta, possivelmente ele utilize, né? No segundo tempo, mas o Gerson seria o cara que tem essa recomposição melhor agora nesse momento. E lembrando que o Gabigol tá à disposição, né? Ele tava com um probleminha na coxa, tá recuperado. O Pedro vem sendo o titular do Tite, mas é bom sempre lembrar que o Gabigol é carrasco do Palmeiras, né? Costuma entrar bem contra o Palmeiras e é um nome aí à disposição do Tite para essa partida. Você trabalha hoje à noite? Não, hoje é o Thiago.
Thiago Carvalho. Vai se calmar, hein? Vai se calmar. Vai. Olha lá, hein? Olha o teu zóio, hein? Não, Resenha furada, vamos ver. Ixi, eu tenho medo. Com a pipocada do Botafogo, o Flamengo volta na briga pelo brasileiro se vencer o Palmeiras. No caso hoje, pode criticar aí, a gente botou amanhã. Ele se criticando, né? Muito bom. É pra eu dar minha opinião já no Resenha Furada? Olha, eu não gosto muito dessa história. Tô pegando pesadão. Você tá cada vez mais pesado, mas né, a cara? torcida tá falando isso também, então... Eu acho que eu não gosto muito disso, porque eu acho que cria um clima de cheirinho. Mas também eu conheço algumas pessoas, né, da redação, alguns colegas que já estavam no simulador. Então, se ganhar, eu acho que dá pra sonhar se o Botafogo perder. Não, mas assim, na verdade, é lógico que você tem ali um confronto direto que é o Palmeiras, você vai diminuir a vantagem para o Palmeiras. E o Palmeiras continua também brigando pelo título com uma vantagem até melhor do que o Flamengo. Então o Flamengo vencendo hoje, sem dúvida nenhuma, o Flamengo se coloca também, porque ainda vai ter mais 5 rodadas. 6 rodadas. São 7 jogos e 5 o Flamengo em casa. Ainda tem, o Flamengo tem 6 ou 7 ainda, porque tem um jogo a menos. 7 jogos, então é muita coisa, 5 cara. em casa, contando com eles. Então assim, eu acho que o Flamengo vencendo hoje, sim, o Flamengo volta a ter a possibilidade de título, sim. Muito bem. João Lidton, vamos fazer o seguinte, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 3, 21 pontos. O Flamengo tem quantos pontos, João? 53. 53. Para ser campeão, nessa configuração no seu simulador, tem que ter quantos? 80? Mais 15 pontos. Mais 15 pontos, Tati? Eu acho. Então o Flamengo precisa... Tá, gente, claro que não dá pra cravar, porque ninguém é Katia Flávia e ninguém é Sarajane. Então a gente só... Palpite. Precisamos ver se o Flamengo vitórias, né? consegue 15 pontos aqui, desses 21 disputados. Flamengo e Palmeiras hoje. 1-0 Flamengo. Vitória do Flamengo, então. Vitória do Flamengo. Sati Tavares. Empate. Muito obrigado. Vocês podem decidir, porque aí eu preciso... Vai, argumenta aí, vamos no limite, vai. Eu acho que o Palmeiras... O Flamengo joga em casa, o Flamengo precisa muito dessa vitória. O Palmeiras, lógico, tem um elenco muito forte, o menino está brilhando, que é o Hendrick, mas o Flamengo tem também essa vontade de voltar a brigar pelo título. Então, assim, vai ser um jogo incrível. Quem assistir esse jogo, sem dúvida, não vai se arrepender, porque tem a tendência de ser um grande jogo. E o Palmeiras não fica atrás, lá, somente se defendendo. Então, assim, o Flamengo vai ter espaço também para jogar dentro do campo do Palmeiras. Eu acho que o Flamengo ganha. Vocês de casa vão desempatar, então, como a gente faz no mano a mano. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Vamos lá. Carlos Alberto, Flamengo. Vitor Nascimento, 3-0 Palmeiras. Que isso, jovem? Félix vai ganhar o Fluminense. Pô, para de graça, pô. Os caras estão botando flusão. João Lins, então você... Os caras estão zoando aqui, Fluminense, Libertadores, Boca. Tá certo eles, mas não para essa enquete, né? Flamengo. Beleza. 3 pontos pro Flamengo. Aqui o Fluminense já entregou. Fluminense e Flamengo no Maracanã, domingueira. Nada disso, porque domingo tem a taça no centro e eu duvido que o time do Fluminense vai querer perder pro Flamengo na véspera da festa no centro da cidade. Acho que o time... Não, mas aí você acha que vai entrar... não quero nada, tô de férias. Não é querer perder, Eu né? acho que o psicológico, mas aí entra o lado psicológico, sabe? O lado psicológico hoje do Fluminense, ele tá mais relaxado, porque ele conseguiu um dos maiores objetivos da temporada nesse ano. Porque falo da história do Fluminense, conseguir o título. Então ele entra mais descontraído. Mas aí vai perder tudo até o final do campeonato? A responsabilidade de vencer é sempre, porque você veste uma grande camisa. Sim. Você tem o respeito pelo campeonato, pelos outros adversários, pela torcida. Vai ser um grande jogo também, mas o Flamengo vai entrar mais, assim... Sem dúvida nenhuma, precisando mais. Né? E aí? De fazer 18 pontos, eu não duvido, não. Eu não duvido. É isso. Pelo plantel que tem a mesma, assim, o Bruno Henrique não joga hoje, ninguém sabe se o Gabigol vai pro banco ou não, tudo, mas ainda assim é um elenco forte, pô. É isso, né, Wander? Porque a gente fala de um Flamengo, o Vamp lembrou e o Tite já falou na última coletiva. O Tite pediu a ajuda da torcida do Flamengo. Sabe que é 6 jogos. Mas também é o que eu tô falando. A torcida tá ajudando o ano inteiro. E esse time não faz nada. A torcida lotou o Maracanã em todas as competições, mais de 64 mil pessoas em quase tudo que é jogo, e esse time não tomou vergonha na cara. Também dá pra pedir ajuda da torcida, mas o torcedor tem todo motivo pra tá puto com esse time do Flamengo. Tem.
Tem. Porque ele acreditou no Mundial, se lascou. Ele acreditou no Carioca, se lascou. Ele acreditou na Copa do Brasil, se lascou. Na Libertadores eu nem vou falar. Olímpia do Paraguai. O Flamengo conseguiu ser eliminado pelo Olímpia, que tem um time horroroso hoje em dia. Então, tudo o torcedor tá se lascando. Pro Tite é fácil. Ele chegou agora, ele tem que pedir. Mas o torcedor, ele tem que estar muito puto com o ano do Flamengo. Agora, como lembrou o Vamp e como lembrou o Tite, Vanderlei Nogueira, o Flamengo tem Palmeiras, um jogo em casa. Fluminense, outro jogo em casa. Bragantino, outro jogo em casa. Se a gente for falar dos próximos 3 jogos, os 3 em casa, diante da sua torcida. América Mineiro, que seria fora, mas vai ser em Uberlândia. O América Mineiro quer ganhar dinheiro, vendeu o mando de campo. Certo. Ou seja, vai ter mais torcida do Flamengo. 4 jogos contra o Lanterna do campeonato, num estádio neutro. Atlético Mineiro em casa, Cuiabá em casa e o São Paulo fora. Ou seja, se a gente contar o Uberlândia como neutro, o Flamengo tem 7 jogos, 5 em casa, 1 num estádio neutro e o outro fora de casa contra um São Paulo que não vai brigar mais por nada. Ou seja, é um Flamengo que, se tiver vergonha na cara, coisa que a gente viu que não teve grande parte desse ano, pode sim dar uma arrancada e pensar e ter esperança no título brasileiro. Só que é aquilo, né, Wander? A gente não sabe quando que esse Flamengo vai ter um jogo bom ou quando ele vai ativar o modo banana que foi tão frequente nessa temporada. Boa tarde, Asmar, Mauro César e o nosso Vampeta, e a você que nos acompanha. Primeiro, a segunda maior torcida do Brasil faz a mesma coisa. Lota todo o estádio, empurra e o time não roda, não prospera. Mas a torcida pelo menos vai para casa com a cabeça tranquila nesse sentido. Fizemos o que nós tentamos fazer a temporada toda e a coisa não prosperou. Né? No caso do Flamengo, você está dizendo isso, está pedindo apoio da torcida. A torcida também não decepciona. Ela vai sempre empurrando o time. Quem tem decepcionado é pela ordem. Os jogadores, depois o treinador acertando e errando é outra conversa. E a diretoria, claro, está sempre tem muito destaque aqui, as diretorias, porque elas pecam para valer. No caso do jogo de hoje, eu acho que será um jogo muito legal. Antes do programa começar, eu até falei, puxa vida, tem um monte de coisa aí sobre a mesa. Não só a importância da classificação, que tem peso, claro, mas o técnico, esse técnico da seleção brasileira, depois de um longo período sabático, retorna, assume, tem grife, assume o Flamengo. O técnico importante do Palmeiras, que considerado até recentemente o melhor técnico do Brasil, agora tem alguns questionamentos, mas a capacidade do Abel é indiscutível. O bom elenco, na minha visão, do Palmeiras, o bom elenco do Flamengo. Essa hora, isso pesa, né? Por menos atento que seja o jogador, ou alguns jogadores sejam menos antenados, eles sabem que esse é o jogo para você fazer o seu comercial. É isso, renovações, espaço na mídia, cacetadas no dia seguinte ou elogios no dia seguinte. Eu acho que tem tudo isso. O Vampeta jogou, sabe que esse é um jogo que o cara jogo grande. Ouviu os elogios pro Palmeiras durante a semana? É um jogo grande. É um jogo grande. Ele tem uma série de ingredientes aí que faz com que o cara perceba que esse é o jogo que eu tenho que fazer uma grande apresentação, ou errar menos, ou não decepcionar, não ser um fracasso. Então eu espero um grande jogo, acho que é um jogo muito importante. O Palmeiras é visitante, né? É visitante, e ele chega, claro, para enfrentar aquele que assumiu o Maracanã e faz do Maracanã a sua casa. Então eu acho que no Canelada você vai ter muita coisa para falar, é coisa boa do jogo, eu acho, jogo bom. Agora, quem vai passar, eu realmente coloco aí uma grande dúvida. Eu acho que é jogo para ser decidido mesmo quando a bola rolar. Agora, Mauro César Pereira, o Flamengo vai ter desfalques importantíssimos, né? Ele vai ter o desfalque do Bruno Henrique, que quando joga bem é o principal jogador desse Flamengo, já que o Arrascaeta não consegue entrar em forma. O Arrascaeta tem momentos bons, mas ele não consegue jogar bem e de forma intensa o jogo todo. Aí a gente tem o desfalque do Gabigol, que querendo ou não é reserva, mas é um jogador que gosta de jogo grande, é um jogador que chama a responsabilidade em jogos grandes, e agora esse jogo aí contra o Palmeiras. Tem ainda também, tem o desfalque do Thiago Maia,
o Flamengo também, que é um jogador que o Tite vem usando como titular, o Thiago Maia ali ao lado do Pulgar. E enquanto isso, o Palmeiras tem a volta de jogadores importantes que estavam cumprindo suspensão no último jogo. Gustavo Gomes, Murilo e Rony. Que peso que tem esses desfalques do Flamengo? E outra, né, Mauro? Os jogadores que não estavam tendo tanto espaço começam a ganhar mais chance, como o Everton Cebolinha, que teve até um jogo razoável na última partida, o Luiz Araújo. É o Tite começando a deixar claro que ele vai dar uma renovada? Ou não? Cebolinha só tá jogando porque o Bruno Henrique tá fora. Isso não dá para saber, né? Eu acho que, assim, inicialmente ele escalou o Bruno Henrique, só tirou o Bruno Henrique porque foi suspenso, né? Vinha jogando o Bruno Henrique, então automaticamente joga o Cebolinha. Ele tem mais problemas, né? O Thiago Maia nem vem jogando bem, mas ele não tem outro volante. Então, volante mesmo, só tem o Thiago Maia e o Pulgar hoje. Então ele fica sem opção, né? Deve jogar o Gerson ali na função, que eu acho uma temeridade enorme. O Gerson volta, mas se for jogar como segundo homem ali, como um dos volantes, eu acho que não é a posição ideal para ele. Tem ido mal quando atua nessa função. Ainda mais tendo a Arrascaeta do lado, a Arrascaeta para variar, sem uma condição física próxima do ideal, né? Lembrando que ele tem só 29 anos, não é um veterano, que há quem diga, não, o time está 4 anos mais velho. Sim, isso vale para o Everton Ribeiro, tinha 29, 30, agora tem 34, vai para 35 e tal, quando chegou no Flamengo, tinha até menos. Diferente da situação de Gabigol com 27, Arrascaeta com 29, esses caras são novos, pô, tem 30 anos de idade, já se viu. Então não é questão de idade, a questão é outra. São outros motivos pelos quais eles não conseguem render o que se esperava, né? Mas acho que aí o que faz mais falta mesmo é você não poder contar com o Bruno Henrique, né? Seja lá como for. Na ponta, ou jogando de uma outra forma, ou até vindo do banco, se fosse o caso, é o que faz mais falta. Porque o Gabigol é mais o imaginário, né? Aliás, tudo do Gabigol já é imaginário. O Manchester United, olha que coisa mais de grande imaginação, né? O Manchester United no caminho dele. Muita criatividade dos amigos. E gosta de jogo grande. Há quanto tempo que ele não resolve um jogo grande, né? Contra o São Paulo ele pisou na bola na final da Copa do Brasil. Quando ele entrou, né? Quando ele entrou, foi um desastre. No Maracanã ele fez uma partida absolutamente tacanha. Então isso é mais aquela coisa, ele pode resolver,